Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, alunos e, por que não, crianças. Eu sou o professor Matias Gurbanov e hoje a gente vai dar o pontapé inicial nos estudos literários. Para isso a gente vai precisar questionar o que é a literatura e ver os principais gêneros literários nas suas classificações mais tradicionais. Então, muita atenção a partir de agora. O que é a literatura? Não sei se você já parou para se perguntar, mas hoje a gente define como forma e conteúdo da palavra. Então, o artista que trabalha a palavra na sua forma e conteúdo não é só o que dizer, mas também como dizer. Nas palavras de Alceu Amoroso Lima, a palavra é, pois, o elemento material intrínseco do homem de letras para realizar sua natureza e alcançar seu objetivo artístico. Que maravilha! Agora você pode continuar. Passando para os gêneros literários, a gente vai ver o gênero lírico, aquele das emoções, vamos ver o gênero dramático, que são aqueles textos para serem representados, vamos ver também o gênero épico, das grandes batalhas e feitos heróicos, e vamos ver o gênero narrativo e seus subgêneros. Primeiro gênero que a gente vai ver é o gênero lírico, e esse instrumento que você está vendo é a lira, que dá nome a este gênero. Antigamente, a poesia era feita para ser acompanhada por música, e era esse instrumento que o pessoal usava na época. O gênero lírico, então, é quando um eu nos passa uma emoção. Essa emoção pode ser de amor, de carinho, ou de ódio e desgosto por uma pessoa. Por muito tempo, até o final da Idade Média, as poesias eram cantadas. Então, a partir do Renascimento, a poesia toma o seu caminho e a música também. Vamos ver agora os pontos que constituem o gênero lírico. A gente tem o verso, que é, a grosso modo, aquela linha que você vê na página. Todo verso tem uma métrica, então a repetição de sílabas poéticas, que vai dar ritmo à sua leitura. Os versos, por sua vez, aglutinam-se formando estrofes. Então, o que na prosa é parágrafo, aqui no gênero lírico, a gente vai chamar de estrofe. E, ao final, você vai notar que há repetição de sons. Essa repetição de sons é a rima. Então, o famoso caminhão, feijão, avião. Esse ão foi repetido em todas as palavras, dando rima. Faça as anotações necessárias e já continuamos. Ok, maravilha? Você pode clicar aí nesse link que aparece aí abaixo à esquerda para ter acesso a uma cantiga medieval. Próximo gênero será o gênero dramático. Nossa, que teatro bonito, professor! Esse teatro é o Teatro Municipal de São Paulo, não deixe de conhecer. Drama vem do grego ação. Então aqui a gente vai ter textos para serem representados. O que não for fala de personagem vai ser a rubrica, que são indicações sobre o cenário, a iluminação e os movimentos em cena. Então, como temos ou fala de personagem ou a rubrica, não há um narrador. O primeiro subgênero dramático será a tragédia, que inspira compaixão e terror. Nas palavras de Aristóteles, uma representação de uma ação grave, de alguma extensão incompleta, em linguagem figurada, com atores agindo, não narrando, inspirando dó e terror. Clique no link abaixo à esquerda para ter acesso a uma tragédia chamada Édipo Rei, do grego Sófocles. Próximo subgênero, a comédia, vida e sentimento comum de riso fácil, em geral criticando os costumes. Próximo subgênero, a tragicomédia. Como o próprio nome diz, misturam-se elementos trágicos e cômicos. Originalmente significava a mistura do real com o imaginário. Passando para o próximo subgênero, temos a farsa, uma pequena peça teatral de caráter ridículo e caricatural, que critica a sociedade e seus costumes. Baseia-se no lema latino, ridendo castigat mores, rindo, castigam-se os costumes. Professor, a farsa e a comédia são muito parecidas. Pois é, mas a farsa é uma pequena peça teatral, guarde isso. Último subgênero dramático, o alto, de linguagem simples, com elementos cômicos e intenção moralizadora. As personagens simbolizam as virtudes, os pecados, ou representam anjos, demônios e santos.
Você que está estudando aí a literatura portuguesa, estudando para o vestibular, deve ter ouvido falar no nome de Gil Vicente, com a farsa de Inês Pereira e o Alto da Lusitânia. Clique aí nesses dois links para ter acesso a vídeos que tratam a obra. Dê uma pausa e logo continuamos. Vamos lá, maravilha? Próximo gênero será o gênero épico das batalhas e feitos heróicos. Aí você tem um monumento em homenagem a Mio Cid, El Cantar de Mio Cid, o primeiro épico em língua espanhola, assim como em língua portuguesa temos Os Lusíadas. O gênero épico na literatura está representado pela epopeia. Refere-se a uma longa narrativa literária de caráter heróico, grandioso e de interesse nacional e social. A atmosfera maravilhosa que, em torno de acontecimentos históricos passados, reúne mitos, heróis e deuses. O tema é normalmente um episódio heróico da história de um povo. Então aqui a personagem central vai representar um povo e não um indivíduo singular. Isso é muito importante. Vamos ver a estrutura da epopeia. Temos no início a proposição, onde o poeta propõe o tema que vai ser narrado. Temos a invocação, onde o poeta invoca seres celestiais para que o inspirem. Temos a dedicatória, que é algo que apareceu com o Renascimento, com os mecenas. Então os mecenas eram homenageados nessas obras, pois as patrocinavam. Aí chegamos à narração, que aí entra a ação, o que todo garoto espera para ler. E por último temos o epílogo, que é onde o poeta retoma os principais temas que foram tratados na epopeia e faz um desfecho. Então lembre-se, proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo. Clique aí no link que aparece aí abaixo, à esquerda, para ter acesso ao audiobook de Os Lusíadas. Maravilha, vamos lá? O último gênero, o gênero narrativo, aquele tido como o mais completo por muitos críticos literários. O gênero narrativo é uma variação do gênero épico. Lembre-se que na epopeia a gente tinha a narração, pois aqui vamos enfocar essa narração. Vamos ver que, diferentemente da epopeia, aqui temos um texto em prosa, não mais em verso, então aquele texto corrido. E vamos passar pelos subgêneros: a crônica, a fábula, o conto, a novela e o romance. Muita atenção, a partir de agora estamos terminando. Crônica vem do grego crono, que significa tempo. Então teremos um recorte do cotidiano, muito comum nos jornais de hoje em dia. Você pode procurar o nome de Érico Veríssimo aí pela internet, grande cronista brasileiro, muito estudado nas escolas. Você que está estudando a literatura portuguesa, estudando para o vestibular, deve ter ouvido o nome de Fernão Lopes, grande cronista do humanismo português. Só que na época de Fernão Lopes, a crônica se referia à ordem cronológica. Então é como se fosse um historiador. Hoje em dia, a crônica se refere ao cotidiano. Na época de Fernão Lopes, representava a ordem cronológica. Próximo subgênero, a fábula, uma narrativa inverossímil. Inverossímil quer dizer que não há paralelo com a realidade, então é algo muito difícil que aconteça na vida real. Por quê? Porque aqui temos animais como personagens. Lembre-se da lebre e da tartaruga, que apostam uma corrida, a lebre, achando que vai ganhar, tira um cochilo e a tartaruga acaba ganhando graças à sua perseverança. Então temos uma grande lição de moral aqui, um grande fundo didático. A lebre menospreza o seu adversário, acaba perdendo, e a tartaruga não desiste do seu objetivo, ela é perseverante. Procure o nome de Esopo, que escreveu fábulas lá na antiga Grécia e continua até hoje sendo um sucesso de vendas. Próximo subgênero narrativo, o conto, cuja principal característica é ser breve. Então, nas palavras de Alfredo Bose, a narrativa curta condensa e potencia no seu espaço todas as possibilidades da ficção. Então, é um gênero completo, só que breve. Na definição de Afrânio Coutinho, o contista oferece uma amostra através de um episódio, de um momento singular e representativo. Procura obter a unidade de impressão rapidamente, à custa da máxima concentração e economia de meios. Meios, em literatura, são palavras.
Então toda palavra é muito importante no conto. Leia pelo menos 2 vezes cada conto. Próximo subgênero, a novela, onde temos a valorização de um evento, um corte mais limitado da vida. Então aqui a ação vai predominar. Lembre-se que aqui os personagens não vão ser muito profundos, não vão ser aprofundados em sua psicologia. É um gênero intermediário entre o conto e o romance. Não tão curto quanto o conto, não tão longo quanto o romance. Você lembra dessas duas aí? Curte ou compartilha? Último subgênero narrativo, o romance, uma narração de um fato imaginário, mas verossímil. Lembre-se, verossímil, ao contrário da fábula, que era inverossímil, então é algo que pode acontecer na realidade. Em comparação à novela, é mais amplo. Ao contrário da epopeia, volta-se para o homem como indivíduo. Na epopeia, o nosso personagem representava um povo. Aqui, a personagem vai representar um indivíduo comum. Dom Quixote de Miguel de Cervantes é considerada a primeira narrativa moderna. Clique aí no nome de Miguel de Cervantes para ter acesso a detalhes da sua vida. Aqui temos os pontos que não podem faltar em qualquer subgênero narrativo. Personagens, tempo, espaço, ponto de vista narrativo, então se o narrador é uma personagem ou se é uma voz independente da história. E o enredo. Para terminar, você pode clicar aí no link do Chaves para ter acesso a uma pequena comédia que trabalha os personagens Dom Quixote e Sancho Panza. Beleza? Maravilha? Vamos retomar os principais pontos? Neste vídeo você deu o pontapé inicial nos estudos literários. Você viu o que é a literatura, que é a arte da palavra, forma e conteúdo. E viu os principais gêneros literários. Você viu o gênero lírico, que trabalha as emoções. Você viu o gênero dramático, com os seus subgêneros, a tragédia, a comédia, a tragicomédia, a farsa e o alto. Viu o gênero épico, das batalhas e feitos heróicos. E viu o gênero narrativo com os seus subgêneros, a crônica, a fábula, o conto, a novela e o romance. Muito obrigado, espero que você tenha gostado. Eu sou o professor Matias Gurbanov, não perca os próximos vídeos e lembre-se, quanto mais estudies, más cabeza fuerte serás.